quem está com a gente, claro, é o Sami Dana. Sami, como está o mercado financeiro hoje? Bem-vindo. Boa tarde, Caniato, Cláudia, boa tarde a todos. Olha, o Ibovespa, que a gente vai logo pôr na tela aqui, deu uma piorada hoje, caiu 1,22%, o índice trabalha aos 119.801 pontos no momento. Teve uma piora do humor nos mercados financeiros internacionais, por conta de novas sanções contra a Rússia e também uma expectativa de um aperto da política monetária nos Estados Unidos. A diretora do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, acendeu preocupações contra a inflação. E a Europa também anunciou planos para impor novas sanções às importações de petróleo da Rússia para punir supostos crimes de guerra. Então, todo mundo digeriu mal isso, a Bolsa está caindo, não é só no Brasil, cai no mundo inteiro, e a gente vai dar uma olhada no dólar. O dólar ontem bateu R$ 4,59, foi o menor valor desde o início da pandemia. Neste momento, o dólar sobe. Por conta dessa alta possível de juros nos Estados Unidos, muita gente migrando para lá, porque quando você tem a expectativa, já os títulos começam a pagar, os títulos futuros. Então, o dólar a R$ 4,65, uma alta de 1,16%. O euro também sobe 0,59% e está a R$ 5,07. E o Bitcoin cai 1,40 em dólar. Então, o Bitcoin agora é negociado por 45.943 dólares. Alta de juros nos Estados Unidos afeta migração de dinheiro para lá, por isso que a gente vê o real se desvalorizar, e também criptomoedas, uma vez que as criptomoedas não rendem juros, a maioria delas, como é o caso do Bitcoin. Bom, vamos falar um pouco mais sobre o dólar com o sócio da Arton Advisors, o Rafael Vieira. Rafael, seja bem-vindo ao mercado financeiro e eu começo te perguntando. O dólar cai bastante, cai mais de 16% no acumulado do ano, ainda que hoje esteja em alta. O real é a moeda que mais se valorizou no ano. E quais são as razões, no seu entendimento? Juros altos por aqui, commodities, o que mais você leva em conta para explicar esse movimento? Perfeito. Obrigado, Sami. Boa tarde. É um prazer estar aqui falando com vocês e justamente é isso, né, Sami? A gente viu, né, o real sendo a moeda que mais se valorizou frente ao dólar no mundo inteiro, né? Isso se deu muito por conta de dois motivos, né? O principal deles é o retorno, né, do preço das commodities. A gente viu, né, o Brasil é um grande exportador de soja, de minério de ferro, de petróleo também. Com a guerra, né, na Ucrânia, isso acabou trazendo uma apreciação dos preços de commodities. O Brasil, como exporta bastante commodities, acaba trazendo muito fluxo de dólar aqui para o Brasil, e o Brasil passou a exportar também uma das commodities que ele possuía no passado e que voltou com tudo, que é os juros, né? A gente teve aí a maior subida de juros, né, no mundo, sem ser a Rússia, né? O Brasil saiu de 2% ao ano no ano passado para 11,75%, né? A expectativa é que esses juros venha com uma subida na próxima reunião do Banco Central aqui no Brasil para 12,75%, e esses juros ele acaba também sendo, né, um captador aqui de recursos para o Brasil, né? Sem contar que, de todo, né, na comparação com grande parte do mundo emergente, o Brasil ele acaba se sobressaindo também por ser uma democracia robusta, né, por ter aqui instituições que funcionam e etc, né, Sami? Acho que basicamente esses dois fatores são os principais pontos aí para o real ter se valorizado bastante. É importante mencionar que se a gente pega numa janela mais longa, o Brasil ele ainda sofre, né, ele ainda está entre as piores moedas no mundo, né? Se a gente pega nos últimos 5 anos, o Brasil ainda perde na sua rentabilidade do real contra os seus principais players, como México, África do Sul, Turquia, né? Isso aí acaba sendo algo que a gente ainda tem uma perspectiva grande de esse dólar desse real se apreciar, né? E é justamente nesse sentido que eu faço a segunda pergunta. Qual que é o panorama que vocês fazem para o dólar para a virada desse ano, né? Levando em conta que a gente tem eleições pela frente
e também essa sinalização que os Estados Unidos vai combater a inflação, assim como a Europa, com alta de juros. Sim, isso acaba diminuindo um pouco o diferencial de juros entre o Brasil e os mercados desenvolvidos, né? Obviamente saindo um pouco o fluxo aqui de Brasil, porém a nossa expectativa é que existe espaço para esse dólar até vir mais abaixo dos patamares que a gente tem visto agora, né, nesses níveis aí, como você mencionou, né, de 4,60 no câmbio. A gente acha que para o final do ano isso deve trazer um pouco mais de volatilidade à eleição, e a expectativa nossa é de que o dólar esteja aí nos patamares entre 4,70 e 4,80 para fim de 2022, tá, Sami? Agora, olhando o investimento, né? A gente sabe que quando o dólar cai, muita gente fala, será que é a hora de entrar comprando dólar via um fundo cambial? Ou até, será que é a hora de investir em papéis que são dolarizados, como se pode comprar na Bolsa Brasileira, os BDRs de Amazon, Facebook e tantas outras? Como você vê isso como estratégia de investimento? Vale a pena entrar em dólar nesse momento? Você fala, então, que vai ter uma apreciação do dólar frente ao real, né? Você está falando 4,80. Então, talvez seja uma estratégia que vocês estão sustentando? A gente sustenta pela diversificação, né, Sam? A gente acha que o risco de divisa é sempre algo a ser, né, combatido aqui com os investimentos, uma parte dos investimentos indo para o exterior, né, saindo um pouco do risco Brasil. Porém, hoje, como a gente tem, né, uma taxa de juros, conforme eu havia mencionado previamente, que se chega aí nos patamares de 12,75, né, a expectativa, a gente acha que não deva ter mais uma subida de juros ao longo desse ano, acaba ficando que, se você pensa só no dólar, né, o nível de dólar frente ao quanto você está investido em reais, que são esses 12,75 aproximadamente, a gente acredita que só a moeda pela moeda seja algo que talvez fique meio que elas por elas, tá? Então, hoje a gente gosta do risco de diversificação de divisas para simplesmente sair um pouco desse risco, por exemplo, eleitoral que a gente tem esse ano, e obviamente estando em uma moeda forte, e obviamente pensando somente no custo do dólar frente ao real, se a gente comparar, dado esse nível de juros que a gente tem de 2 dígitos e com a subida robusta que deu nos últimos anos, a gente acha que seria meio que elas por elas, tá, Sam? Conversamos com o sócio da Arton Advisors. Muito obrigado, Rafael, pela sua participação aqui no Mercado Financeiro, e que tenha uma boa tarde. Obrigado, Sam. Um grande abraço. O processo sucessório da Petrobras continua em aberto, com a desistência oficial do diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires Rodrigues. Faltando pouco mais de uma semana para a reunião de acionistas da petroleira, o governo corre contra o tempo para encontrar um substituto para o general Silvio Luna, demitido já faz uns dias. Então vamos direto a Brasília falar com a nossa repórter, a Luciana Verdolim, porque o presidente Jair Bolsonaro se reúne agora à tarde com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para discutir a questão. Luciana, alguma sinalização, algum indicativo de quem será esse novo indicado para a Petrobras? Olha, Sami, o governo diz que ainda está conversando, ainda está negociando novas indicações, mas está trazendo de volta a questão, nomes que já tinham sido colocados assim que Silvio Luna foi demitido e que foram deixados de lado pela administração federal, como, por exemplo, do secretário de Desestatização, Caio Paes de Andrade. Seria aquela solução caseira que o governo gosta muito de tomar, que é uma pessoa já conhecida, trabalha juntamente com o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem a confiança do ministro da Economia, mas teve uma sinalização não tão positiva do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Por quê? Porque o secretário, ele é da área de tecnologia da informação, ele é da área de informatização do governo, de desburocratização, e não tem experiência na questão do petróleo e gás. Por isso, foram escolhidos outros nomes, inclusive por pressão lá do Ministério de Minas e Energia. Como houve problemas na indicação de Adriano Pires e também de Rodolfo Landim,
a expectativa do governo é de definir por um nome lá mesmo do Ministério da Economia. Mas isso não significa que a situação está resolvida, não. Tem outros nomes que estão sendo colocados que já estavam sendo discutidos anteriormente, como o do diretor-presidente lá da Agência Nacional de Petróleo, Décio Oddone, que também entra no páreo novamente. E a área militar do governo também está tentando negociar um outro nome para substituir o general Silvio Luna. A data é 13 de abril agora, que é preciso definir aí alterações que devem ser feitas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não tem participado de todas as conversas, de todas as reuniões que estão acontecendo aqui no Palácio do Planalto, mas é sempre ouvido pelo presidente Jair Bolsonaro antes de bater o martelo. Nesse momento, quem está aqui é o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Os dois estiveram juntos, juntamente com Paulo Guedes, ontem lá no Rio de Janeiro, e a questão está sendo amadurecida dentro aqui da administração federal. A expectativa é de que o nome só saia semana que vem, depois de feita uma checagem, porque um dos grandes questionamentos é que os dois nomes que foram colocados aqui pelo Palácio do Planalto enfrentaram problemas, inclusive de conflito de interesses, o que a área estratégica, a área de sondagem aqui do governo deveria ter observado rapidamente e avisado o presidente Jair Bolsonaro de que as indicações não iriam para frente. Então, essa negociação está indo aqui com bastante rigor, com bastante cuidado por parte do governo para exatamente evitar indicar um nome que logo mais tem aí algum problema e que apresente a sua desistência. Agora, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele até comentou outro dia que, assim, independentemente do nome que seja colocado à frente lá da Petrobras, pouca coisa deve ser mudada à frente da política da empresa, porque são várias regras que precisam ser observadas. Então, ainda tem isso, porque o presidente Jair Bolsonaro está cobrando um posicionamento diferente da empresa, principalmente na política de preços. Perfeito. Muito obrigado, Luciana Verdolim, mas a declaração do Mourão a gente pode contestar, até porque demorou 50 dias para a Petrobras responder ao preço. Quando respondeu com um aumento muito alto, e depois o petróleo caiu e aí não abaixou. Então, assim, há dúvida se a Petrobras está seguindo os preços de mercado. Não estou falando que é por conta do presidente Bolsonaro, mas esses 50 dias soa estranho para uma empresa que deveria ser mais par e passo com o mercado. Bom, para finalizar o mercado financeiro, eu queria mostrar para vocês o índice de gerente de compras composto, que vem dados da indústria e serviços, que subiu de 53,5 pontos em fevereiro para 56,6 pontos. A gente tem, eu imagino o gráfico, e indica a recuperação mais acentuada desde janeiro de 2010. Como é feito esse índice? A Markit, que faz esse índice, pergunta para o gerente de compra qual que é a sensação dele e por que esse índice é tão importante. Porque se o gerente de compra está contratando mais, significa que a economia será aquecida lá na frente. O número de vendas do setor privado aumentou bem o ritmo e é o maior aumento desde outubro de 2007, liderado por uma recuperação quase recorde do setor de serviços. As fábricas registraram um aumento moderado no número de novos pedidos, encerrando uma sequência de 5 meses de queda. Então, dá bastante esperança. Esse gráfico que vocês estão vendo está saindo do 40, mas a gente vê que fazia tempo que a gente não tinha um índice tão alto, então que vem aí uma boa notícia. O mercado financeiro de hoje fica por aqui. Desejo boa tarde a todos e amanhã estou de volta, Caniato. Muito obrigado, Samidana, trazendo todas as informações da economia, do mercado financeiro e as análises aprofundadas. E claro que você pode prestigiar e acompanhar o Sami ao longo da programação da Jovem Pan News.